E para seguir falando sobre isso, sobre essa nova variante, subvariante da Ômicron, que está preocupando a população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa subvariante é a mais transmissível detectada até agora. Justamente sobre isso, a gente conversa ao vivo com a doutora Rosana Richman, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora, obrigada pela gentileza de um domingão de manhã dispor do seu tempo para conversar com a gente aqui na CNN, viu? Elisa, bom dia. O prazer é meu de estar com vocês e para passar informação a gente tem que estar sempre disposto. Pois é, informação é prevenção sempre, né? A gente fica sempre muito tomado de segurança quando a gente tem informação. Doutora, a gente fica até meio confuso, né? Com variante, com subvariante, porque a linhagem da sublinhagem dá uma confusão na nossa cabeça. Mas, basicamente, a gente está falando de um vírus, que é o mesmo que a gente conhece, só que tem um poder de transmissão maior, é isso? O vírus ele vai mutando e vai voltando mais forte? Então, ele é o mesmo vírus, como você muito bem disse, né? Então, nós estamos falando de uma variante, e eu tenho dado exemplo, imaginando que a Ômicron seria o tronco de uma árvore, tá? E a partir desse tronco, você tem vários galhos, e esses galhos é que a gente está chamando de subvariantes, que são recombinações genéticas, rearranjos genéticos do vírus, exatamente com qual objetivo, Elisa? O vírus quer fugir da nossa resposta imunológica, porque ele quer sobreviver, ele quer replicar, e com isso ele tem essa capacidade de pequenas mudanças na sua genética e ganha com isso poder de transmissão. Felizmente, ele não está ganhando poder de destruição ou de doenças mais graves, como a doutora Margarete acabou de falar. Mas sim, ele ganha um poder importante em termos de transmissibilidade, que é o objetivo do vírus. Ele não quer acabar. A pandemia, como a gente está vendo, a ideia é que isso vire uma coisa endêmica, mas que o vírus não vai embora. Ele já deixou muito claro que ele tem artifícios de poder se adaptar a gente e continuar a transmissão dele. Doutora, outro dia, eu vou trazer aqui um fato corriqueiro do dia a dia para montar minha pergunta. Outro dia, ouvindo uma pessoa que estava com sintomas gripais. Aí a pessoa disse assim, puxa, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, mas isso aqui não parece ser Covid, mas com tanta subvariante, a gente não sabe quais sintomas podem ser novos, característicos de uma subvariante. Então, dito isso, compartilho com a senhora a pergunta. Quando a gente tem mudanças, essas variações, os sintomas podem mudar também? Podem, né? Você pode ter novas características, novos sintomas, mas não é o que a gente tem observado na prática, né? Então, essa nova subvariante, essa XBB 1.5, né? Só para contextualizar o nome dela, provavelmente a gente já deve até estar atendendo pacientes com essa subvariante e nem sabe. E do ponto de vista clínico, Elisa, eu não tenho visto grandes mudanças. O vírus continua causando sintomas mais altos, né, respiratórios mais altos, de dor de cabeça, uma febrícula, dor de garganta, aquela congestão nasal. A gente praticamente não tem visto quadros baixos respiratórios de pneumonia ou alguma coisa mais grave como a gente viu no passado. Então, apesar da mudança genética do vírus, do ponto de vista clínico, a gente não tem visto grandes mudanças. Mas é claro, é importante que a gente continue fazendo essa report, né, no sentido do que está acontecendo com os nossos pacientes, inclusive para avisar os outros se houver qualquer mudança do cenário clínico. Doutora, para quem já teve Covid-19 e eventualmente infectar-se de novo, o fato de já ter tido pode determinar, a pessoa vai ter sintomas mais leves, não precisa se preocupar tanto, ou isso não tem conexão? Olha, Elisa, essa tua pergunta é ótima e eu diria para você que a melhor combinação em termos de resposta imune, da gente estar mais preparado para enfrentar o vírus, é quando você combina a vacinação, que é fundamental, com uma doença natural. Então, a doença natural sozinha, alguém que não é vacinado e já teve a doença, eu estou tranquilo porque eu já tive a doença. Não é bem assim. A gente tem visto, a ciência tem mostrado que a infecção natural sozinha, ela traz uma proteção parcial. A hora que você combina, e a gente chama isso de imunidade híbrida, né? Quando você tem as duas coisas, a imunidade induzida pela vacina e a imunidade induzida pela doença natural. É o melhor cenário e é o cenário que aqui no Brasil é muito frequente. Por isso, quando a gente compara
a gravidade dos casos hoje, com praticamente as mesmas subvariantes que circulam aqui, circulam, por exemplo, na China, o impacto na China é muito maior. Por quê? Nós estamos pegando uma população que não tinha sido exposta ao vírus e também não foi adequadamente vacinada. Então, a hora que você faz essa comparação do Brasil, que é um país que foi bastante vacinado, lógico, ainda tem muita gente que não tomou vacina e precisamos conscientizar todo mundo, mas nós temos uma população bem vacinada e uma população exposta ao vírus. Nós, do ponto de vista prático, como a doutora Margarete já acabou de falar, a gente não deve ter grandes preocupações em quadros mais graves. A preocupação é sempre com a possibilidade que quanto mais o vírus se transmite, mais ele se multiplica, maior o risco da gente ter novas diferenças genéticas, novas variações genéticas e daí sim um potencial e uma oportunidade de outras cepas eventualmente mais virulentas. Doutora, quero trazer as crianças aqui para a nossa conversa, viu? Porque a gente sabe que isso mexe muito com o sentimento dos pais, as mães, os pais ficam, puxa, devo levar, não devo, mas fulano tá... Em momento de fake news, de informação na internet, isso é um problema para vocês médicos, né? Porque fulano me disse que não sei o quê, que não foi levar por causa disso. Ah, porque eu li a notícia que a criança não precisa infectar-se. Pronto, para a gente deixar dos achismos, eu vou compartilhar a pergunta com quem entende. Por qual motivo crianças têm que se vacinar? Se o público-alvo são idosos, né, ou pelo menos os que mais podem sofrer, por que uma criança de 6 meses, 1 ano, precisa também tomar uma vacina, doutora? Bom, de novo, excelente pergunta, Elisa. As crianças até 6 meses, que a gente fala pouco delas, porque inclusive nem tem vacinação para elas, elas ganham alguma proteção através das mães. Então, as mães passam anticorpos através da placenta, a mãe vacinada, lógico. E essas crianças, os primeiros meses de vida, ela tem uma certa proteção, isso a ciência já mostrou quando compara mães que tomaram vacina com mães que não tomaram vacina. Muito bem. A partir dos 6 meses, essa proteção materna vai embora. E a criança não tem uma proteção, ela não conseguiu ter ainda anticorpos para se proteger da Covid-19. Então, eu acho que o motivo mais claro para convencer os pais de vacinação é a própria matemática. Se eu te falar, Elisa, que nos últimos 2 anos no Brasil, a doença que mais matou as nossas crianças, estou falando de doenças imunopreveníveis, que são aquelas preveníveis através de vacinação. Então, se eu junto meningite, pneumonia, paralisia infantil, sarampo, nada disso matou mais do que Covid-19. Então, eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos diante de uma doença que sim pode causar quadro grave nas crianças também, e nós temos hoje uma vacinação. O que nós precisamos intensificar, e o governo está tentando fazer isso, é que de fato a vacina chegue nas crianças e não tenha falta de vacinação nos postos. Eu acho que isso é fundamental. A vacina já se mostrou extremamente segura, em especial nos pequenos, né? Você vê os números que temos hoje, tem uma experiência enorme fora do Brasil com vacinação nessa faixa etária de 6 meses até 3 anos, ou mesmo nas faixas etárias maiores. A segurança da vacina é muito grande. Então, o que nós temos que fazer? Dar o mínimo de proteção para essas crianças através da vacinação. E para isso a gente precisa de vacina e campanhas e conversas como essa para esclarecer a população. Certo. Ainda sobre criança, desculpe ser repetitiva, mas eu imagino que algumas questões precisam ser bastante marteladas. A criança, ela recebe a mesma dose de um adulto e quando a gente fala de efeito colateral, doutora, é um efeito colateral parecido com o do adulto? Como é que é essa resistência da criança para receber uma vacina em comparação a nós, adultos? Olha, a dose da vacina é muito diferente da dose do adulto. Então, só para falar em números, não sei se você tomou alguma vacina de RNA mensageiro, vacina da Pfizer, mas a vacina de adulto tem 30 microgramas, né, dentro dela para induzir, então eu preciso deste número para induzir um adulto à produção adequada de anticorpos. Nessas crianças pequenas, nós estamos falando em 3 microgramas, ou seja, é muito menor a quantidade de antígeno, a quantidade que eu preciso de antígeno para estimular o sistema imune de uma criança. Isso, de um lado, é bom do ponto de vista em termos de fabricação, inclusive de vacina, mas principalmente a grande vantagem é que praticamente a gente não vê eventos adversos. Então, a quantidade, apesar da vacina ser a mesma do ponto de vista de tecnologia, a gente chama inclusive de Pfizer Baby. Por que Baby? Exatamente por causa disso, porque tem só 3 microgramas. E a vacina dos 5 a 11 anos
nós estamos falando em 10 microgramas. Então, você está vendo que para cada faixa etária, nós precisamos de uma quantidade diferente do ponto de vista de antígenos. Eu estou insistindo nessa palavra, é uma palavra complicada, mas o antígeno nada mais é do que eu preciso, a quantidade que eu preciso para estimular o nosso sistema imune. Então, por isso que a gente, quanto menor a idade da criança, menos eventos adversos a gente está vendo. Então, isso dá toda a segurança para a gente não só continuar a vacinação, mas incrementar a vacinação das crianças brasileiras. Certo. Doutora, desculpe tantas perguntas, mas quero aproveitar a sua presença aqui com a gente. Medicação para ser comprada em farmácia. O que é que hoje já existe que pode ajudar a tratar a Covid-19 ou vivemos um cenário que isso não existe? Porque estou com gripe, compro um remédio, estou com dor de cabeça, compro um remédio. Para a Covid-19, o que é que hoje a ciência já pode oferecer para quem está infectado? Ou tudo que nós temos em uso hospitalar é para uso médico? Não, Elisa, hoje, felizmente, o Brasil, apesar da disponibilidade não estar do jeito que a gente gostaria, mas já tem 3 drogas aprovadas que são antivirais no sentido assim, de quanto mais precoce eu tomar, então eu comecei com sintomas, faço o teste, confirmo que é Covid, o ideal é eu começar o quanto antes a medicação antiviral, porque o objetivo dessa medicação é evitar essa replicação, essa multiplicação do vírus. E quanto menos vírus eu tiver no meu organismo, menor vai ser a consequência da Covid. Então, quanto mais precoce eu começar o tratamento específico antiviral, melhor. Então, como eu te falei, nós temos 3 drogas aprovadas. Uma que é endovenosa, daí eu vou depender da parte hospitalar, mas 2 que são orais. E que você, em qualquer lugar, você pode ou comprar na farmácia ou, inclusive, ter disponível na rede pública, que eu acho que é o ideal para o nosso país. Então, em situações, e eu já usei, já prescrevi para alguns pacientes de alto risco, e eles conseguiram na rede pública, desde que você justifique o motivo do tratamento. Então, sim, temos antivirais disponíveis de uso oral, o que é muito bom, porque daí você não precisa levar essa paciente para dentro do hospital, ocupar leito hospitalar, nada disso, mas o importante é que o paciente esteja clinicamente bem, então é o início dos sintomas, mas é um paciente de alto risco para evoluir com uma doença mais grave. É esse o cenário ideal para a gente usar tanto o molnupiravir, eu vou falar dos nomes só para a gente conhecer, o molnupiravir ou o Paxlovid. São as 2 drogas orais antivirais que a gente tem. Assim como a gente tem para gripe, né? Para gripe, eu não estou falando de sintomáticos, eu não estou falando de remédio para dor de cabeça, para febre, eu estou falando para antivirais. Na gripe também, nós temos o Oseltamivir, que é o Tamiflu, que também deve ser usado o mais precoce possível. Então, hoje, além da vacina, nós também dispomos de um tratamento precoce, no sentido de ser, de fato, uma droga antiviral, que deve ser usada nessas situações que eu mencionei. E a cloroquina está onde por aí, doutor? A cloroquina Desculpe trazer, mas a cloroquina, em algum lugar ela está... Ela tem um papel muito importante em doenças onde eu preciso da cloroquina para tratar. Lúpus eritematoso, tem várias doenças autoimunes em que a cloroquina, de fato, é uma grande droga. Então, ela deve ser prescrita nas situações em que está prevista para o uso. Eu não tenho nada contra a cloroquina, muito pelo contrário, desde que indicada para a doença certa. Doutora Rosana Hickman, infectologista do Instituto Emílio Ribas, obrigada pela gentileza, viu? Domingão de manhã, estar aqui respondendo tantas perguntas, mas tenho certeza que a senhora fez a diferença na vida de alguém que está assistindo, viu? Que ouviu as suas palavras e pensou, puxa, que bom, estou mais bem informado agora. Obrigada, doutora. Eu que agradeço a proximidade, Elisa. Bom domingo a todos. Bom domingo para a senhora também.